BACC, uma sabedoria que cura. Então, bom dia. Eu sou Yupuri, né, na minha língua materna, né? E mais me conhece como João Paulo Lima Barreto, em português. Eu sou graduado em Filosofia e doutor em Antropologia. Aqui, e também sou professor visitante da Universidade Federal do Amazonas. Como eu disse, eu pertenço ao povo tucano. Minha comunidade fica no Alto Rio Negro, na fronteira entre Brasil e Colômbia. A criação do Centro de Medicina Indígena. O Centro de Medicina Indígena nós fundamos em 2017, como fruto de uma luta, de um fato que aconteceu com minha família, né, em 2009, quando minha sobrinha sofreu picada de cobra lá na nossa comunidade e, na ocasião, as pessoas que atenderam ela mandaram para cá, né, para a cidade, para ser continuar o tratamento, né? Só que quando ela chegou aqui em Manaus, depois de uma semana de viagem, ela estava um pouco grave, mas mesmo assim, para nosso ponto de vista, ainda tinha possibilidade de tratamento, né? Mas os médicos propuseram amputar o pé dela. Assim que ela chegou, a medida que eles queriam tomar era amputar o pé dela, né? Daí a gente entrou em desespero, a menina mais do que nós, né? Começou a chorar, sim, compulsivamente. Mas nós tentamos fazer uma proposta para a equipe médica para que pudéssemos fazer um cuidado ou um tratamento articulado, ou seja, medicina, né, acompanhado pelos médicos, também que pudesse ter acompanhamento do meu pai, do meu tio que estavam aqui, né, fazendo também o tratamento juntos. No princípio, apareceu como nosso direito de atendimento diferenciado, cuidado diferenciado, né? Só que o médico não quis aceitar essa nossa proposta. Dizia ele que não ia permitir a entrada de um pajé no hospital, né? Cantando, pulando, tocando maracá, fazendo fumaça dentro do hospital, né? Para fazer ritual de cura. E isso nos fez, assim, travar uma luta, né? Dizer que não é bem isso, né? Que a medicina indígena não é dessa forma que funciona como ele fala, né? Como ele falava, na verdade. Mas mesmo assim, ele não quis de jeito nenhum permitir a entrada do meu pai dentro do hospital, né? Do meu tio também. Mas uma das coisas que ficou muito evidente, assim, de discriminação, foi quando nós, mediado pelo Ministério Público Federal, tivemos uma reunião com a equipe médica, que estava acompanhando ela, né? E, visivelmente, o médico, muito chateado, né, direcionou pergunta ao meu pai, né, perguntando se ele não queria que amputasse o pé da neta, por quê, né? Qual era a razão? Né? Meu pai começou a responder, só que meu pai não fala muito bem português, mas ele tentou arranhar da forma dele, né? E o médico levantou, bateu na mesa e disse: Eu sou médico, eu estudei 8 anos, portanto, eu sei que se não amputar o pé dela, ela vai morrer daqui 3 dias. E o senhor não estudou nenhum dia, não frequentou nenhum dia de aula, portanto, o senhor não sabe o que está falando, né? Esses dois fatos, né? Ou seja, esse fato de ele não permitir a entrada do meu pai dentro do hospital com esse preconceito de um pajé de cocada, de maracá, de tocador, e essa fala dele, dizer que meu pai nunca estudou, né, foi para nós marcos muito de discriminação, né? Ou seja, o preconceito que existe em relação à medicina indígena, aos especialistas indígenas, são preconceito falado na forma do médico. Portanto, o médico, quando falou que não ia permitir a entrada do pajé dentro do hospital, com colocar maracá e tudo mais, e dizer que meu pai nunca estudou, não era, na verdade, a opinião pessoal do médico. É o que a sociedade em geral vê, o que a sociedade em geral pensa, o que a sociedade em geral constrói esse imaginário, né? Das sociedades indígenas ou dos povos indígenas em relação a tudo, na língua, cultura, tratamento de saúde, né?
Mas a gente continuou lutando. Depois que esse fato foi veiculado no Jornal Nacional, que nós tivemos mais assim, aceitação de outra equipe médica, né, que pudéssemos fazer essa articulação, né? Médico acompanhando e meu pai e meu tio também acompanhando juntos, né? E tanto que o resultado foi muito bom. Ou seja, a minha sobrinha não precisou ser amputada, né? E nós tivemos a graça de ela se curar, né, com tratamento conjunto, articulado, né? E hoje ela está bem na comunidade, né? Voltou para a comunidade, vive na comunidade. E a partir dessa experiência, nós, como família, né, começamos a pensar que pudéssemos fazer algo para a sociedade entender nossa medicina, né? Daí que a gente teve a ideia de fundar o Centro de Medicina Indígena, Barcebicoи, né? A gente trouxe essa palavra medicina indígena também para desconstruir esses conceitos que são forjados, né, sobre nossa medicina ou sobre nossa forma ou tecnologia de cuidado com a saúde, né? Muita gente hoje fala de medicina tradicional, outros falam de medicina milenar, outros falam de medicina ancestral e outros falam saberes, como algo que não tem nenhum sentido, né? Algo que não tem sistema, algo que não tem tecnologia, né? Então, eu costumo dizer que também os conceitos criados ou forjados pelos não indígenas, ou pelas universidades, ou pelos pesquisadores, também são definições ou conceitos criado para desqualificar outros modelos de conhecimentos ou outro modelo de cuidado com a saúde e cura. No nosso caso, né? No caso dos quilombolas, no caso de outros povos. Daí que surge essa palavra de nós trazermos a palavra como medicina indígena, né? A gente trouxe também porque a gente sabe que o termo medicina, ela em si, é traduzida ou compreendida como arte de cura, né? Então, quando a gente olha a partir dessa chave de arte de cura, a gente vai ver que todos os povos têm sua própria arte de cura, né? Não existe no mundo uma sociedade que não tem arte de cura, né? Aí, daí, a gente também traz, né, essa palavra para dizer que povos indígenas têm sua arte de cura, né? Mais do que isso, né? Como nós somos povos preventivos, a gente traz uma terminologia dizendo arte de cuidado com a saúde e cura. Arte de cuidado porque nós somos povos essencialmente preventivos, né? E cura vem depois. Portanto, a nossa diferença maior é essa, que nós somos povos indígenas altamente, né, preventivos, essencialmente preventivos, enquanto que a biomedicina é curativa, né? Porque a predominância dela é curar a doença, né? Daí a diferença. Como são os tratamentos? Dentro desses 8 anos de fundação, já atendemos em torno de 18 mil pessoas. Desses 18 mil pessoas, maioria absoluta, isto é, 99,9%, são não indígenas, ou aqueles que nós chamamos de brancos, né? Nós temos duas tecnologias de cuidado de saúde, que é Marcessé, aquilo que foi apelidado de benzimentos, que não tem nada a ver, né? E também plantas medicinais, né? Eu vou dizer por que o benzimento tem nada a ver com Marcessé. Marcessé é uma tecnologia que nós utilizamos há 12 mil anos, né? O que é, em síntese? Marcessé são fórmulas metaquímicas e metafísicas que são evocadas pelos especialistas e pela formação e treinamento, experiência que eles têm esse poder de evocar elementos que vai curar a doença ou que vai proteger a pessoa ou também que pode matar a pessoa, né? Portanto, quando eu trago essa palavra de evocar elementos, estou dizendo assim que meu pai, quando pega uma água ou um tabaco ou qualquer outro elemento, né, faz Barcessé, ele está evocando, ou melhor, produzindo remédios metaquimicamente, né, e metafisicamente, né? Do contrário, como medicina faz, ou farmacêutico faz, né? Ele manipula quimicamente as coisas. Mas meu pai não precisa manipular quimicamente, ele tem
poder de evocar elementos e manipula as coisas metaquimicamente, né? Daí a grande diferença entre o benzimento. O que é benzimento? Benzimentos são fórmulas teológicas, né, que passou para o estudo, né, como papa, como padre, freire, o pastor, passaram por uma formação, né, estudaram fórmulas exatas para benzer água, para benzer óleo, família, outras coisas, né? Portanto, são também faz parte de outra dimensão de conhecimento, que é a religião, né? Nós não. Pode parecer idêntico, mas não é, né? Portanto, quando meu pai pega uma água ou enzima, não está em jogo a questão de crença, não que está em jogo, não está em jogo a questão de rezar ou pedir força espiritual. Não, não é coisa sagrada. É uma tecnologia que nós temos, né, de evocar as coisas, elementos para curar as pessoas, para proteger as pessoas, ou para negociar, ou também para matar, que é a famosa feitiçaria, né? Porque feitiçaria é isso. Algum mal intencionado, uma pessoa mal intencionada, pode muito bem evocar elementos venenosos para matar uma pessoa, né? Portanto, aqui não estamos falando da questão da fé, estamos falando uma tecnologia de produção de remédios, metaquimicamente, né? E outra, todo mundo conhece, que é essa de uso de plantas medicinais, que é manipulação química mesmo, né? Você vai lá, pega uma planta, mistura com a outra, produz remédio, né? Essa é a manipulação química, que nós chamamos de garrafada, o pessoal conhece como garrafada, né? Eu não gosto muito disso, mas para nós são tecnologia de cuidado. Portanto, aqui no Centro de Medicina Indígena, a gente atende, então, nós dispomos essas duas tecnologias de cuidado com a saúde, né? E tem remédio para tudo. Tem remédio para dor de cabeça, tem remédio para feridas, tem remédio para doença da barriga, digamos, úlcera e outras coisas, tem remédio para desequilíbrio emocional, mental, tem muitos. Tem tanto o Bacessé quanto plantas medicinais, nós temos esse domínio, né, de cuidar das pessoas. Aqui, por exemplo, no Centro de Medicina Indígena, a gente atende muitas pessoas que são depressivas, né? Muita depressão, né? E passam aqui com a gente um ano, uma semana se cuidando, tratando e ficam bons, né? Uma das coisas que a gente sempre recomenda é que, se a pessoa está tomando remédio ou se a pessoa está sob cuidado de um médico, que continue, né, tomando remédio, que continue se cuidando com o médico. Aqui a gente vai fazer nossa parte de ajudar a melhorar a saúde da pessoa, né? A gente não exclui, né? Pelo contrário, a gente incentiva para que a pessoa continue se cuidando também com médico, com psicólogo, seja que for, né? Nós somos parte de um organismo único, que é a Terra. Ayrton Krenak. Então, eu costumo dizer que nenhum profissional de saúde vai intervir sobre o corpo se não souber o que é o corpo, né? Primeira coisa, ele tem que saber o que é o corpo, para depois aplicar remédio, para depois entender ó, as doenças e tal, né? Que a biomedicina, no sentido geral, ela intervém sobre o corpo a partir do conceito de que o corpo é biológico, né? É tecido, cabelo, não sei o que e tal, formado disso, nervos e tudo mais. Biológico, né? Do contrário, os povos indígenas do Alto Rio Negro têm um conceito sobre o corpo muito bem claro, né? Qual é o conceito do corpo que nós temos? Que o corpo é constituído de 6 elementos, né? Água, terra, floresta, o ar, o calor e a condição animal, que é esse movimento, né? Que é essa linguagem, etc. e tal. Então, são esses elementos que constituem o corpo. E esse mundo é constituído também desses elementos todos. Portanto, nós somos síntese de tudo que existe no mundo. E nós somos microcosmo, né? Essa compreensão é fundamental para nós. Por quê? Porque aquilo que o Krenak está trazendo, né? Eu sou extensão dessa terra, e essa terra é minha extensão. Eu sou extensão dessa floresta, e eu sou extensão dela, e vice-versa. Eu sou extensão dessa água, e ela é minha extensão.
tudo, o ar, o fogo, minha extensão. Ou seja, nós estamos conectados nessa rede. Não dá para separar, né? Portanto, quando a gente provoca desequilíbrio, a floresta, a terra, os rios, etc., nós estamos desequilibrando nossos próprios corpos, né? Daí vem as doenças, né? Daí vem o desequilíbrio emocional, daí vem depressão, daí vem todas essas coisas que a gente conhece, né? O exemplo muito simples que a gente sempre traz, né? Um dia, digamos, suponhamos que um dia não vai existir mais floresta, né? Daí não tem como especialistas evocarem elementos. Como que a gente vai conhecer os vegetais que contêm remédios? Não vai ter possibilidade, né? Portanto, não tem como evocar, né? Daí é o fim nosso. Também suponhamos que um dia todos os rios ficam poluídos e não vai ter possibilidade de a gente evocar cura a partir da água, porque tudo está poluído, né? E nós vamos, né, sofrer essas consequências, né? Daí vem outras doenças, né? Portanto, esse conceito de que o corpo é constituído desses elementos e é microcosmo, né, para nós é fundamental. Daí que nós lutamos muito, dizendo que a floresta é o corpo-território, a água é o corpo-território, a terra é o corpo-território, né? E muito mais que isso também. A terra, para nós, é útero, né? Aliás, esse mundo é um corpo. A terra é um útero, né? Assim como o útero da mulher. Por quê? A terra tem todas as condições, os elementos para gerar novas vidas. Assim como a mulher, né, tem todas as condições de gerar outras vidas, nova vida. Portanto, cuidar o corpo da mulher, né, é cuidar desse mundo, é cuidar da terra. Portanto, para nós só há duas possibilidades de gerar vidas, ou na condição de terra, ou na condição de mulher. Precisamos aprender a dialogar com outros conhecimentos. Nós estamos diante de modelos diferentes de conhecimento, né? A ciência é um modelo de conhecimento, a religião é outro modelo de conhecimento. Nós, povos indígenas, temos nosso modelo de conhecimento. Os quilombolas também têm seus modelos de conhecimento. Afro-brasileiro tem seu modelo de conhecimento, né? Nem um nem outro é pior ou melhor. São modelos diferentes, né? É nessa diferença que nós precisamos aprender a dialogar, aprender a conviver, aprender a respeitar, né? Então, eu quero concluir com isso, dizendo que nós, povos indígenas, temos nossa própria medicina, temos nossas tecnologias, temos nosso sistema de formação para ser Kumu, Yaí, Baiá, aquilo que são conhecidos mais como pajé. Portanto, nosso modelo também não é melhor, pior do que a biomedicina. É outro modelo, diferente. Gostou das informações? Você pode entrar em contato com o Dr. João Paulo pelo Instagram, @João Paulo Barreto 50, ou pelo Instagram, Centro de Medicina Indígena. E acompanhe diariamente as indicações de profissionais de saúde e bem-estar, comprometidos em compartilhar conhecimento de qualidade, aqui, no Saúde em 3 Atos.